Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá início neste sábado, dia 9 de novembro. É a antepenúltima rodada da competição, quando nós poderemos aí conhecer os primeiros times a subir e também os primeiros times rebaixados para a Série C. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês então o jogo a jogo, a situação de cada time na tabela de classificação, além de mostrar os últimos resultados. Lembrando que nós já temos aqui 2 vídeos no canal para falar dessa rodada. Um vídeo eu falo o que cada um dos times que tem chance de subir nesta rodada precisa fazer e o que precisa acontecer. Então eu falo o que Novo Horizontino, Santos e Mirassol, não necessariamente nessa ordem, precisam fazer para já garantir o acesso para a Série A nesta rodada. E tem um outro vídeo que eu falo o que cada time precisa fazer para ganhar uma sobrevida na luta contra o rebaixamento, o que pode acontecer com essas equipes se elas forem derrotadas nesta rodada, se elas já caem ou ganham uma sobrevida. Eu vou deixar então no final desse vídeo aqui os 2 cards e aqui em cima também para vocês conferirem, para vocês aí ficarem por dentro aí de todos os detalhes dessa briga, tanto para subir quanto para fugir do rebaixamento. Mas vamos nos atentar então à rodada, né? Teve mudança de última hora aí em um jogo importante dessa 36ª rodada. Ainda bem que eu decidi gravar esse vídeo meio que na véspera do início da rodada, porque senão ele ia ficar desatualizado. Mas vamos lá, vamos começar falando então da 36ª rodada, que começa neste sábado, como eu falei, no dia 9, com 2 partidas. Serão 3 partidas, mas serão apenas 2 partidas. Às 17 horas teremos aí um dos postulantes ao acesso em campo. O Grêmio Novo Horizontino jogará contra o Operário. Essa partida vai acontecer lá no estádio Jorge Melo de Biase, em Novo Horizonte, e o Novo Horizontino aí tá na briga para subir. Se ele vencer, ele só fica na dependência do resultado do jogo do Ceará, lá no final da rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, para saber aí se já celebra o acesso nessa rodada ou se terá que esperar mais uma rodada, né? Então, Novo Horizontino e Operário abrindo a rodada às 17 horas. E outro jogo marcado para esse horário, envolvendo a equipe que briga para não cair. O CRB recebe o Goiás lá no estádio Rei Pelé. Então são esses os 2 jogos deste sábado. No domingo, a rodada aí terá outros 2 jogos. Às 8h30, mais uma briga aí para subir. O Sport pega a Chapecoense. A Chapecoense aí que tá brigando ainda contra o rebaixamento, não está numa situação crítica, mas precisa vencer para não passar apuro aí nas 2 rodadas finais. O Sport, né, o Sport aqui vem de 2 derrotas consecutivas, vai brigar aí para se manter no G4, porque o Ceará está se aproximando. O Sport então vai tentar aí se aproveitar aí do momento da Chapecoense para tentar vencer mais uma, se consolidar no G4 e talvez até já conseguir o acesso na próxima rodada, né? Então Sport e Chapecoense se enfrentando no domingo às 8h30 na Ilha do Retiro. E aí, um jogo que não estava programado para domingo, mas foi passado para domingo, é Avaí e Mirassol. Mirassol aí brigando também pelo acesso. O Mirassol que tem chance também de subir nessa rodada. Ele tem que vencer e depois ficar na dependência do que vai acontecer com o Ceará. O Mirassol então visitando o Avaí nesse domingo, 19 horas. Esse jogo será no sábado, às 17 horas. Porém, por conta das chuvas que atingiram a capital paulista na última quinta-feira, o voo que levaria a delegação do Mirassol para Santa Catarina foi cancelado, né? Então o Mirassol aí tendo problema de logística e a CBF mudou a data da partida de sábado para domingo, então às 19 horas na ressacada. E aí na segunda-feira a rodada segue aí com 3 jogos importantes. O Vila Nova recebe a Ponte Preta, esse jogo vai ser às 18h30 lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba. O Vila Nova aí já sem chance de acesso e a Ponte Preta aí brigando contra o rebaixamento. Conforme vocês vão ver daqui a pouco, a Ponte Preta aí precisa vencer para não se complicar de vez na briga contra o rebaixamento. E aí, às 21 horas, teremos aí um jogo que pode definir o primeiro acesso de vez. O Coritiba recebe o Santos, partida que acontece lá no Couto Pereira, em Curitiba. O Curitiba aí que vem de derrota para o Mirassol, saiu aí da briga pelo acesso. E o Santos que precisa vencer para garantir o acesso sem precisar depender do jogo do Ceará. Então o Santos vencendo o Coritiba na segunda-feira lá no Couto Pereira, jogo marcado para as 21 horas, o Santos já garante o seu retorno aí para a Série A e já com antecedência. E também às 21 horas, jogo decisivo lá na parte de baixo da tabela, o Paysandu recebe o Brusque. Essa partida vai acontecer lá na Curuzu. O Papão aí que vem de vitória na rodada passada, enquanto que o Brusque aí vem de tropeço, né? O Brusque, aliás, vem de 4 derrotas seguidas e se perder pode aí ser rebaixado nessa rodada, né? O Brusque aí, então, ele tem aí o risco de ser rebaixado já nessa rodada, se perder aí para a equipe do Paysandu, né? Ele ficaria na dependência do resultado do CRB e da Chapecoense, mas se perder,
praticamente aí o Brusque dá adeus à Série B. Aí na terça-feira a rodada vai ser encerrada com 3 jogos, 2 jogos aí que podem definir rebaixamento e um jogo que pode definir acesso, mas não o acesso da equipe que estará em campo. Às 19 horas no Independência, o América recebe o Ituano, o América ainda com chances de acesso, né? O América tá ali na nona colocação com 52 pontos, tem aí 7 pontos atrás do Sport, né? Agora, se o Sport vencer, daí acabou pro América, né? Se o Sport Mirassol vencer, acabou pro América. Mas o América recebe o Ituano. O Ituano que precisa vencer para seguir aí brigando contra o rebaixamento, né? O Ituano aí, ele vencendo, ele não cai nessa rodada, né? Ele ainda não tá numa situação tão crítica. Então, vencendo o América fora de casa, o Ituano ainda ganha uma sobrevida. Agora, se ele perder e acontecerem outros resultados, né? Por exemplo, vitória do CRB, vitória da Ponte Preta, aí complica de vez a vida do Ituano. Mas toda essa matemática tá no vídeo aqui que eu citei para vocês no começo desse vídeo aqui. Então, América e Ituano se enfrentando terça-feira, 19 horas, lá no Estádio Independência. E aí, às 21 horas, Guarani e Amazonas. O jogo será lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Guarani, a situação do Guarani é tão crítica que ele já pode entrar em campo rebaixado, né? Se Chapecoense pontuar, se o CRB vencer e a Ponte Preta vencer, se acontecerem 2 dessas 3 situações, o Guarani já entra em campo rebaixado. E se o Guarani não vencer, também vai ser rebaixado. Então o Guarani aí, primeiro precisa secar os rivais, né? Precisa torcer aí contra a Chapecoense, contra a CRB e contra a Ponte Preta, para chegar no seu jogo terça-feira com chances de se manter na Série B, né? Se acontecer empate da Chapecoense, vitória do CRB e vitória da Ponte Preta, se acontecerem 2 desses 3 resultados, aí o Guarani já vai entrar em campo rebaixado, né? A situação é muito ruim do Bugre, que é o último colocado com 31 pontos. Já o Amazonas aí que venceu na rodada passada, o Amazonas que não tem mais risco de rebaixamento, vai começar aí a sua despedida da temporada e já pensar no ano que vem. E aí às 21h30 lá no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo que ainda luta contra o rebaixamento, o Botafogo até, dependendo aí dos resultados da rodada, pode praticamente se livrar do rebaixamento, vai encarar o Ceará. O Ceará, né, que é aí o fiel da balança nessa briga pelo acesso, o Ceará, que é o 5º colocado, ele vai entrar em campo já sabendo, né, o que aconteceu com seus adversários. Por exemplo, se o Sport tropeçar, o Ceará entra em campo aí com a chance de entrar no G4, né? Porém, muita gente vai estar de olho nesse jogo, principalmente aí é o trio paulista, porque se o Santos não vencer o Coritiba, um tropeço do Ceará faz o Santos já subir para a Série A. E também tem a questão do Mirassol e do Novo Horizontino. Essas equipes precisam vencer e torcer por um tropeço do Ceará para conseguir já o acesso antecipado, né? Então, vai ter muita gente de olho aí nesse jogo Botafogo e Ceará. O Ceará buscando aí vencer para se manter aí na briga pelo acesso e quem sabe, né, dependendo do que acontecer com o Sport, entrar no G4. Então, Botafogo e Ceará acontecendo terça-feira, dia 12, às 21h30, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Agora eu vou relembrar para vocês, vou trazer para vocês os resultados da rodada anterior. Quem se deu bem e quem se deu mal na rodada anterior, e depois eu passo a classificação. Bom, rodada anterior que teve a vitória do Santos por 3-0 sobre o Vila Nova, pavimentou aí o caminho do peixe aí para a série A. O Goiás se manteve ainda na briga, né? Se manteve aí com chances, venceu o Guarani por 1-0, resultado aí que acabou aí praticamente com as esperanças do Guarani, deixou o Guarani numa situação muito difícil. A Chapecoense perdeu em casa para o Novo Horizontino, 2-0. O Ceará, né, num jogo aí que o Santos ficou de olho, venceu o Avaí também por 2-0. Se o Ceará não tivesse vencido, o Santos já teria garantido o acesso. Esse jogo já do Ceará e Avaí foi no domingo, né? Os demais jogos foram no sábado. Esse jogo aí, Ceará e Avaí, aconteceu no domingo. Na segunda-feira, o Operário aprontou para cima do Sport, venceu por 2-1, né? Venceu de virada por 2-1 e deixou aí o Sport pressionado. Já o Paysandu foi até em Campinas e venceu também de virada a Ponte Preta por 2-1. Resultado aí que deixou o Paysandu numa situação já bem interessante na briga contra o rebaixamento. Se vencer o Brusque na próxima rodada, escapa, né? Que já vai bater ali 46 pontos. E a Ponte Preta voltou para a zona de rebaixamento. Em Itu, o CRB também de virada, né? Terça-feira aí foi o dia das viradas, né? Foi a noite das viradas. O CRB venceu o Ituano por 2-1, saiu da zona de rebaixamento e deixou o Galo aí em situação muito crítica, respirando por aparelhos. E aí, na terça-feira, o Amazonas complicou a vida do América, venceu por 1-0, deixou com ele em situação complicada na briga pelo acesso e se livrou do rebaixamento, né? O Brusque perdeu em casa, perdeu mais uma em casa, perdeu para o Botafogo por 1-0, resultado aí que deixou o time numa situação também muito crítica e deu um respiro para o Botafogo. O Botafogo que tem 42 pontos, o Botafogo conseguiu abrir 4 pontos de vantagem para o primeiro time
da zona de rebaixamento e pode, né, escapar nessa rodada aí, se vencer o Ceará. E aí, por fim, né, o Mirassol fez 4-1 em cima do Coritiba, acabou de vez aí com a chance do Coxa de subir e se manteve firme ali na terceira colocação. Então esses foram os resultados da 35ª rodada. E agora eu trago para vocês a classificação. A classificação tá assim: Santos lidera com 65 pontos, pode subir nessa rodada. Novo Horizontino é o segundo colocado com 63, o Mirassol é o terceiro com 62. Fechando o G4, o Sport tem 59, o Sport aí vem de 2 derrotas consecutivas, né? Enquanto todo mundo ali, Santos, Novo Horizontino e Mirassol emendaram 3 ou 4 vitórias consecutivas, o Sport aí vem de 2 tropeços seguidos. E quem se aproveitou disso foi o Ceará. O Ceará encostou, é o quinto colocado com 57 pontos. O Goiás é o sexto colocado com 54, ainda tem chance. O Operário é o sétimo colocado com 53. O Vila Nova é o oitavo colocado com 52. O América é o nono colocado com 52. O Coritiba fecha essa primeira metade da tabela com 50. A 11ª colocação é do Amazonas, 48 pontos, sem risco de rebaixamento. O Avaí é o 12º colocado com 46 pontos. Paysandu, 13º com 43. Botafogo de Ribeirão Preto, 14º com 42. A Chapecoense, a 15ª colocada com 40. Aí depois aparece o CRB, 16º lugar, 39 pontos. Zona de rebaixamento, Ponte Preta, 17º, 38 pontos. Ituano, numa situação complicada, pode ser rebaixado nessa rodada, 34 pontos. O Brusque, 19º colocado, 33 pontos. E o Guarani, 20º, já pode até entrar em campo para jogar contra o Amazonas rebaixado. O Guarani soma apenas 31 pontos. O detalhe é que o Guarani aí tem mais vitória que o Brusque, que está na frente dele. Porém, o Guarani aí é um time que empatou muito, né? O Ituano, por exemplo, o Ituano perdeu mais que o Guarani e tá na frente dele aí, porque o Ituano é um time que empata pouco, né? O Ituano tem apenas 4 empates, é o time que menos empatou aí no campeonato, né? Empatou 4 vezes, o Ituano é 8,80. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever aqui no canal. Batemos aí 10 mil inscritos na semana passada. Então, bora lá se juntar a eles e se inscrever aqui no canal. Só um último recado, né? Durante aí a rodada da Série B, durante a 36ª rodada, vão pipocar aqui vários vídeos feitos com inteligência artificial, onde eu falo aí sobre cada jogo do dia, né? E também transmissões ao vivo, né? Trago para vocês aí as informações sobre transmissão ao vivo, então fique ligado no canal que ao longo do final de semana vão pipocar vídeos como este. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, valeu!